Ou então, vamos agora, nós não usamos a invariância translacional para mostrar esse fato. Vamos usar agora também a ermiticidade. Então, vamos ver como é que fica a condição de ermiticidade. Né? Então, nós temos esse objeto aqui, esse elemento de matriz aqui, vamos colocar assim, né? P', J', então nós estamos vendo J' de X. Então, a ermiticidade está me dando isso aqui. Né? P, J' de X, P'. Essa é a condição de ermiticidade. Nós já tínhamos visto, então, nós vimos que essa corrente aqui, eu posso, esse elemento de matriz aqui, pela invariância translacional, a gente pode escrever desse modo aqui, exponencial, né, de I, e aí aqui fica esse momento, né, fica P' menos P, né, P' menos P, que é o quê? Então fica P' menos P, X, né, e aí aqui esse objeto aqui, que nós estamos chamando de P', de 0, desse lado aqui, nós vamos ter a mesma coisa, só que vamos ter aqui um estar, né? Então aqui vai ficar, esse cara, então isso aqui fica para nós o seguinte, fica exponencial, né? De P menos P', pegando esse elemento de matriz aqui, né? E aí vamos ter aqui P, J' de 0, tudo isso aqui usa a mesma propriedade que esse cara aqui tem, é esse. Vou colocar assim, esse aqui. Muito bem, então isso aqui fica igual a isso aqui. Então a gente já pode acertar aqui, né? Que é P' menos P, então aqui vai ficar P' menos P, P' menos P aqui, que é P menos P', vai ficar com menos aqui também, né? E aqui vai ficar o extremo. Vou colocar assim. Agora vamos pensar o seguinte, esse objeto, a gente pode dar uma, vamos pensar nesse objeto aqui. Esse objeto aqui, ele é, na verdade, como nós estamos escrevendo férmions, né? Então esse objeto aqui eu posso escrever como esse elemento de matriz. Esse Bra aqui é o barrado de P', essa corrente aqui, vamos já escrever isso aqui de uma outra maneira. Vamos usar essa expressão, vamos fazer essa parametrização que eu poderia ter feito até já aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos lembrar que esse objeto nosso aqui, P', J' de 0, P, da invariância translacional, né, nós vimos que a gente podia reduzir o elemento de matriz a menos daquela fase, né, a esse termo aqui. Mas esse termo aqui a gente pode parametrizar da seguinte maneira. Eu sei que esse objeto aqui vai ser um barrado de P', quer dizer, é a função de onda do férmion associada a esse Bra aqui. Esse objeto aqui é um objeto, ele tem um índice, ele tem um índice μ, e ele vai ser construído em função dos momentos que estão aqui. Ele vai ter que depender, ele é um objeto matricial, ele vai poder depender então, dessas matrizes, desses zetas, mas sobretudo ele vai depender também dos momentos, né? Vai ser uma função de L e de P, e aqui vamos adotar então essa expressão aqui para esse elemento de matriz, né? O J' de 0. Então, no espaço dos espirores, nós vamos escrever esse elemento de matriz aqui, dessa outra, tudo bem? Dessa forma que está aqui. Ah, Emerson, você me desculpa, cara, é o seguinte, a gente não vai dar aula de simetria, eu estou falando só QD hoje, foi uma questão minha, você me desculpa aí, tá certo? Tá legal? A gente vai fazer, toda semana que vem que eu faço simetria, tá bom? Você veio estudar e veio estar estudando aí, tá? Vai ser 18h30? É, semana que vem vai ser 2 horas da tarde. Vou mandar isso no e-mail para você. Vai ser semana que vem às 2 horas. Desculpa, tá? Bom, então colocamos esse elemento de matriz aqui. Muito bem, então vamos aplicar
Vamos usar. Depois nós vamos ter que construir isso aqui. Quem é esse O? Nosso trabalho todo vai ser construir esse O. Então vamos usar essa expressão aqui e essa expressão aqui. Vamos propagar isso aqui. Então, vou colocar. Então, para nós, esse objeto aqui vai ficar assim. Tem isso aqui, né? Então, essa fase aqui está cancelando essa aqui. Isso, pelinha menos P, pelinha menos P. Então, vai ficar isso aqui. Vai ficar, esse objeto aqui para nós vai ser um barrado de pelinha, o OMI, um operador aqui que vai depender de Q, que vai fazer o papel desse J também de zero, e aqui o de P. E aqui desse lado tem a mesma coisa, nós vamos ter o barrado de pelinha, de P, perdão, OMI de L, aqui, e aqui, pelinha, e aqui o de P, pelinha, só que aqui vamos olhar aqui uma coisinha. Esse Q que está aqui, ele é o pelinha menos P. Quando eu escrever, aplicar essa mesma expressão aqui, como é que eu componho isso aqui? Essa função de onda, esse operador aqui dependendo da soma dos momentos, da diferença, pelinha menos P, e essa função de onda aqui. Aqui é a mesma coisa, tem esse elemento. Então, isso aqui, essas fases se cancelaram. Então, aqui vai ficar o barrado de P. Quando eu construir esse cara aqui, esse cara vai depender da soma e da diferença. Esse menos esse. A nossa convenção foi, pegar esse momento transfere, esse estado final menos o estado inicial. Nesse elemento de matriz aqui, tudo corre igual, só que esse é o estado final e esse é o inicial. Então, esse Q que vai aparecer aqui, na verdade, não é pelinha menos P, é P menos pelinha. Então, se eu fixei esse Q aqui como sendo pelinha menos P, esse Q que vai aparecer aqui tem que ser o P menos pelinha, portanto, aqui dá um menos P. Então, na relação de eremiticidade, devido a essa convenção que nós fizemos, nós definimos dessa forma, esse elemento de matriz nós definimos dessa forma, colocando aqui o L, que é o pelinha menos P, então aqui é a mesma coisa, eu vou ter que pegar, isso aqui tudo está dentro do estado, vou colocar assim, né? O que vai aparecer aqui dentro é isso menos isso, então vai estar P menos pelinha, que é menos P. Mas agora, isso aqui é uma expressão esquinorial. Quando eu pego o complexo conjugado de um bilinear esquinorial, isso é a mesma coisa que eu pegar o barrado de Dirac, né? Quando a gente tem psi barrado, uma matriz gama qualquer e um Ki, eu tirar o star disso aqui, isso aqui é a mesma coisa que eu tirar o barrado disso. Então isso aqui é Ki barrado, gama barrado, psi. Então o star para um bilinear fermiônico é exatamente o barrado de Dirac. Então aqui eu posso substituir esse star pelo barrado de Dirac. E aí isso aqui está dando para nós o barrado de pelinha, OMI de L menos P barrado e o U de P. Então a gente já chegou a essa relação. Essa aqui, a condição de eremiticidade, aqui, né, lidando. Então, a condição de eremiticidade está mudando aqui. Aquele operador, né, vai fazer o papel da corrente, né, ele vai ter que satisfazer a essa relação. Mas quem é barrado? Barrado isso aqui é o gama zero, O, Mi, de L, menos P, Nagler, gama zero. Então, se eu quiser, eu posso escrever isso de várias maneiras. Posso multiplicar por gama zero aqui, gama zero. Multiplico a esquerda e a direita por gama zero e uso o fato que gama zero ao quadrado é a identidade. Então isso aqui vai dar para nós gama zero, OMI, que é gama zero,
igual a OMI, L menos Q. Posso tirar o d'H dessa equação, gama zero, d'H é gama zero, então você vai ficar gama zero, OMI, de LQ, posso deixar assim. E aí posso trocar. Se aqui é Q e aqui é menos Q, nada me impede de fazer a troca. Eu posso dizer, então eu posso tirar daqui que o OMI de L de H, aí eu posso substituir Q por menos Q. É igual a gama zero, OMI de L menos Q, gama zero. Então essa é a condição de hermiticidade. O fato da corrente ser um operador hermitiano me dá esse vínculo, né, sobre a construção desse objeto aqui. Quem é esse objeto? Então nós já usamos a invariância translacional e usamos a hermiticidade. Agora vamos começar a trabalhar a covariância de Lorentz. Então tudo ficou para nós, né? Isso aqui. Então, vou colocar aqui na forma final e a gente agora vai começar a fazer o trabalho sério. Então, vamos lá. Então, a gente ficou com isso aqui. Então, uma transição, né? Quer dizer, a transição devido à corrente eletromagnética, a gente parametrizou desse modo aqui. E aí agora nós já sabemos quem é esse objeto. Sabendo não? Então propomos que esse objeto então tenha essa forma. O barrado de peninha, o operador OMI de LQ e o de P. Então o nosso problema todo agora está em construir esse objeto. Então, a gente vai apresentar a sistemática. Vou colocar para vocês o passo a passo, né? Não vou fazer todo, não precisa fazer todos os cálculos, eu vou dar toda a indicação. Quem quiser um dia fazer esses cálculos, mais ou menos sabe o tipo de caminho, né, que tem que tomar. Deixa eu colocar isso aqui. Então, vamos ter o seguinte. Esse cara aqui tem que trazer um índice μ, a ideia é essa. No final de tudo, esse cara aqui tem que trazer um índice μ. Ele vai depender dos momentos, dos zeros, dos épsilons, e vai depender das matrizes. Então, a primeira possibilidade que a gente vai fazer aqui é, claro, então vou colocar os seguintes ingredientes. Então, quer dizer, OMI de LQ, né, tem, por argumentos de covariância, né, ele tem que apresentar assim, as custas, né? Do L, Q, dos gamas, do eta e do epsilon, do lepti. Então a gente vai ter que construir isso aqui. Então, aí a sistemática constitui o seguinte: vamos dizer assim, a possibilidade. Como é que eu vou construir isso? Né? Então, lá. Então, tem uma possibilidade. Vamos colocar configuração. A configuração, número 1, ela está me dizendo o seguinte: o índice μ é carregado por L ou por T. Então, ele vai ser carregado por um dos momentos. Vamos fazer isso aqui. Então, vamos construir o primeiro conjunto de operadores que a gente pode fazer. Então, eu posso ter esse O1, ele vai ter dessas possibilidades aqui. Eu posso ter o QMI
vezes a matriz identidade. Posso ter um LI vezes a matriz identidade. Posso ter um QMI vezes a matriz gama 5. E posso ter um LI vezes a matriz gama 5. Vocês poderiam falar, mas por que ele multiplica aqui, por exemplo, no f de Q2? Isso a gente vai ver depois, porque, na verdade, né, eu vou construir o objeto que é vetorial. E se eu multiplicar isso aqui por um f de Q2, ou isso aqui por um f de L2, tanto faz. A gente vai deixar isso para depois. No momento a gente está vendo só qual é a estrutura tensorial. Depois nós vamos colocar coeficientes, né, que vão fazer com que a grandeza possa ser mais geral. Nós estamos tentando ver qual é a primeira fonte de índice μ. Então eu posso construir índices μ a partir desse módulo aqui. Agora, claro, eu poderia também fazer a mesma coisa trocando L, porque eu poderia construir esse conjunto agora, né? Vou pegar aqui, pegar esse conjunto. Vou pegar um outro conjunto aqui, uma uninha, seria, como é que eu vou pegar uma amiga assim? Então agora eu vou construir um conjunto OMI, que vai ter a mesma estrutura. O que é que vai dar? Quer dizer, o que ou L que vão dar o índice. Então nós vamos poder construir algo desse tipo aqui, ó, por exemplo. QMI, Q/, por exemplo. QMI, L/. QMI, Q/, gama 5. QMI, L/, gama 5. QMI, sigma, vou botar aqui alfa, beta. Alfa. E o mesmo conjunto, posso construir o mesmo conjunto trocando L em Q. Não posso. Então, essas são as possibilidades que eu tenho de construir objetos que tenham um índice μ, mas o índice μ é dado pelo momento, ou por Q ou por L. Então, eu tenho essa categoria aqui e posso construir essa categoria. Sempre um momento e uma matriz. A matriz gama está escondida aqui dentro. Nós temos matrizes gama aqui. Ou esse aqui mais L aqui. O que se faz com isso? Então, é tudo isso independente? Não. Então, o que a gente mostra aqui, usando as identidades, mas claro, isso tudo aqui está aqui. Então, aí sim, usando as nossas identidades de Norman, a gente mostra que todo o conjunto polilinha, não precisa ser colocado. Eu consigo reduzir todos os objetos que estão em homolinha a homo. Então, pelas identidades de Gordon, né? Então, homolinha, ele pode ser escrito, né? Reduz aos operadores de O, se usamos identidades de Gordon. Vamos ver as decomposições de Gordon, né? Vou colocar assim, né? Então, esse que é o papel daquelas identidades de Gordon que a gente estava dando no início, é poder mostrar que certos objetos que são possíveis pelo argumento de covariância, na verdade, não são independentes. Então, todas essas possibilidades aqui, todos esses sete, mais esse 7 aqui trocando L, porque tudo isso cai em 1 a 1. Então, já reduz um grande trabalho para a gente. Depois, nós vamos ter uma configuração. Configuração 1, que é o índice μ vindo do L ou do Q. Agora vamos pegar a configuração 2, que é o índice carregado por alguma das matrizes gama. Configuração 2, a possibilidade 2. Então, por enquanto, sobra o O1 para nós. A
configuração 2, né? Para construir esse elemento de matriz, vai ser que o índice Mi seja carregado por alguma matriz do conjunto, aquele conjunto de 16 matrizes, das nossas matrizes. Então isso aqui dá para nós um segundo conjunto de operadores que a gente vai poder checar. Gama Mi, por exemplo, posso ter o gama Mi, gama 5. Aí não preciso nem botar momento, porque a própria matriz gama já tem isso. Posso pegar um sigma Mi Mi. Posso pegar um sigma Mi. Vocês poderiam pensar, será que ele poderia colocar um gama, sigma Mi gama 5? Poderia. Só que aí, sigma Mi gama 5, eu consigo expressar em função do epsilon e de gama Mi gama 5. Então, esse conjunto aqui, também, claro, se por exemplo, todos os termos que a gente puder colocar com essa categoria, a gente vai poder reduzir os anteriores. Então, na verdade, esse conjunto aqui já é o mais geral possível dentro dessa categoria do índice Mi vir da matriz gama. O momento ele vai entrar sempre de coadjuvante na hora da saturação dos índices. Então, essa é a segunda possibilidade que a gente tem aqui. Deixa eu ver se eu pegando aqui na hora certa e na hora certa. Tá certo. Agora tem a página, é possibilidade de configuração 3 agora. Configurações é a maneira de acoplar os momentos. Isso. A maneira de acoplar os momentos para as matrizes para formar uma possível expressão do OMI que tenha um índice só. Por que sigma não se puder acoplar com gama? Como? Sigma com gama. Sigma com qual gama? Com gama 1. Se você pegar sigma Mi assim, acoplar com gama K, por exemplo. Um gama 1, gama 1. Com gama mu. Por causa daquela relação que nós tínhamos. Se a gente pegar sigma Mi com sigma, com dois índices vezes um gama, a gente pode sempre reduzir a produtos de eta com um gama só e o epsilon com um sigma, o epsilon com um gama e com gama 5. Aí se você contrair o índice daqui, isso aqui dá zero. Quando você tem esse índice contraído com esse aqui, porque na verdade, se você olhar bem, isso aqui, na verdade, isso aqui é um gama Mi. A menos de um fator é um gama Mi. Porque isso aqui o que é? Isso aqui, esquecendo os fatores I sobre 2. Isso aqui é gama Mi, menos gama Mi, vezes gama Mi, como você está falando. Então, isso aqui é gama Mi, menos gama Mi dá 4 identidades, 4 vezes a identidade. Isso aqui vai dar 4 gama Mi. Agora, se você descomputa esse cara com esse cara, isso aqui é menos gama Mi mais 2 vezes delta Mi. Então, isso aqui fica menos 4. O menos 4 vai dar menos 8. Né? Vai ficar menos 8 gama Mi. Né? Mais 2 gama Mi. Vamos dar isso aqui no fundamento e dá para um gama Mi. Certo? Sim. Oi? Não sabia essa daí, Não, essas são coisas. Não, isso a gente vai aprendendo nos truques assim. Com essas matrizes gama você vai poder muitas vezes reduzir. Mas eu acho que a expressão importante é essa aqui. Deixa eu botar aqui para você. Acho que a expressão importante para você ter em mente é essa aqui. Sempre que a gente tiver esse objeto aqui, gama Mi vezes um gama alfa, isso aqui eu estou pecando, estou errando por sinais. Mas isso aqui, basicamente isso aqui é um eta Mi alfa, eta Mi beta, menos um eta Mi beta, eta Mi alfa, aquela relação que a gente tinha. Ou então eu posso até escrever, eu queria escrever isso de uma outra maneira. Eu vou escrever isso desse modo. Isso aqui é eta Mi alfa, menos eta Mi alfa, Mi, mais, tem o I aqui, epsilon, Mi alfa, beta, uma beta, então esse produto aqui
você pode sempre reduzir isso. Então, essa relação facilita bastante. Vamos lá. E aí agora a nossa configuração, a nossa possibilidade 3, a configuração 3 de operadores, é essa aqui. Não demorar muito não, tá? Isso aqui é meio chatinho mesmo, mas é bom a gente ver isso uma vez na vida, e depois a gente pode generalizar para outras situações, né? Para outros campos, por exemplo. Então, aqui nessa configuração, aqui nós vamos dizer que o índice Mi é trazido pelo Epsilon. Então, a possibilidade que nós temos aqui, analisando também, né, os termos que são independentes, etc., vai ser isso aqui. Epsilon, Mi, alfa, beta, sigma, alfa, beta, e epsilon, Mi, alfa, beta, sigma, alfa, beta, Mi. Epsilon, alfa, beta, gama Mi, por exemplo, e alfa. Vocês estão vendo? Por isso que aqueles termos que a gente fez aquelas decomposições de Gordon todo envolvendo essas coisas, porque a gente vai precisar depois daquelas identidades para ver que objetos são importantes aqui. Eu vou ter aqui mais coisas aqui. Epsilon, Mi, alfa, beta, gama Mi, gama 5. Que alfa é beta, epsilon, Mi, alfa, beta, que alfa é beta, sigma, epsilon, Mi, alfa, beta, sigma, então, esse conjunto aqui. Então, apresentamos, né, da onde podem sair os nossos OMI, desses conjuntos de operadores, O1, O2, O3. Agora, de novo, é um trabalho mesmo assim, de farmacopeia, né? Vamos usar as identidades de Gordon. Então, agora, de novo, vamos ter composições de Gordon. O que a gente vai ter? Vai mostrar o seguinte. LMI, gama LMI. Essa, a gente pode escolher. Então eu vou escolher o seguinte. Esse termo aqui, LMI, gama 5, pelas identidades igual, ele pode ser excluído. Em favor da colocação, né? Pelas identidades de Gordon sai isso. Pode trazer. É sempre mais interessante porque escolher esse, não, aquele não, esse e não vice-versa. Porque é sempre mais interessante a gente trabalhar com o momento transfer. Por que é interessante trabalhar com o momento transfer? Porque essa corrente vai se acoplar com o fóton lá na frente. E aí, esse momento aqui, se a gente acoplar aquela corrente, ele vai ser o momento do fóton, como a gente já viu lá no início. Então, ele vai poder formar alguma coisa que pode ser a divergência do campo, pode formar o rotacional do campo, vai formar o FMI. E outra coisa, o sigma mini também é mais interessante a gente transformar, porque os sigmas são as matrizes de spin no espaço dos campos de Dirac, na equação de Dirac, no espaço dos férmions, no espaço dos espinosos, perdão. Então, o sigma mini tem sentido de spin. E esse operador aqui, ele é justamente o momento
do objeto que se acopla com a corrente, nesse caso quem é o fóton. Então com isso aqui eu posso construir talvez objetos que eu possa interpretar mais facilmente olhando para o campo eletromagnético. Então por isso que é melhor sempre a gente jogar todo mundo para objetos que carreguem o momento transfer. Depois valor. Você pode dizer, por exemplo, quando eu tenho um M aí, por aí. Um M de massa? O M precisa ter massa, de massa precisa ter Newton, coisa do tipo. Seguramente eu só tenho spin quando eu tiver sigma mini. Se eu estou com equação, não sei nada, não tem sigma mini. A gente tem que ver se o sigma mini não está escondido. Não, tudo bem. Porque, por exemplo, se você tiver um produto de matrizes gama e você antes simetrizar, você pega o sigma mini. Você tem que também saber o seguinte, quando você está trabalhando no espaço exteriorial, aonde é que eu vou ver o spin? Aonde tem o sigma? Agora, para eu ver o sigma, você tem que saber às vezes fazer combinação das matrizes. Você produzir sempre sigma. Se você produzir sigma, você vai seguindo o spin. Você não perde o controle dos spins. Isso diria que é uma força do grupo de Lorentz ou de Dirac? Não, eu acho que é do grupo de Lorentz. Dirac é apenas, isso aí entrou na equação de Dirac, mas grupo de Lorentz, o grupo de Lorentz é o grupo do spin. Simplesmente se você não estivesse fazendo isso, se você estivesse trabalhando com uma partícula de spin 1, o spin ia aparecer da mesma maneira, só que ele não está navegando. Onde é que está o spin no setor de spin 1? Né? O spin está no próprio campo, está no WI. Então, porque o campo de Dirac é possível, ele não carrega índice de Lorenz. O índice de Lorenz ele fica jogado para as matrizes, então o spin ele é jogado para as matrizes. Agora, quando você tem um campo vetorial, né, quando você pega o campo vetorial WI, e você decompõe ele na parte temporal e na parte espacial do espaço de universo, você já está vendo, o spin está no próprio campo, né? Isso aqui é o spin 0, isso aqui é o spin 1. Ao passo que no campo de Dirac, isso não fica claro, você sabe que você tem spin meio aqui, então para você tirar o spin, para você tirar os spins, você precisa compor, né? Meio zero com os gamas, assim. Então você precisa usar as matrizes de gama para explicitar os spins. Mas no momento que eu estou interagindo, que nem a massa, o vetorial eu entendi. Certo. Mas daí, quer dizer, eu estou querendo a massa, eu sou um cara sério. Mas tem M, então tem que ter alguma coisa que tem massa. Então, quer dizer, a hora que o spin não aparece, não como existe o spin, mas ele interagindo fisicamente. O sigma mini, ele parece que ali, o sigma mini é o lugar da massa. Eu diria o seguinte, cara, depende da interação. Mesmo no campo vetorial, eu teria que ter o sigma mini correspondente para saber que está o spin interagindo. Isso, no campo vetorial. Porque quando você tem um campo vetorial, só você pensar o seguinte, olhando o grupo de Lorentz, quando você tem um campo vetorial, qualquer que seja a representação do grupo de Lorentz, independentemente do campo, aonde é que está o spin? O spin está no gerador dos grupos de Lorentz, esse gerador. Se eu estou numa representação bosônica, uma representação vetorial, esse elemento, essa matriz, esse gerador, são 6 geradores, né? 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 2, 2, 3 e 3, 1. Tem 6 geradores aqui. Eles têm elemento de matriz, vamos dizer assim, kappa lambda, que vão atuar nos vetores, de lambda, por exemplo. Então, a matriz de spin é o gerador. Só que no espaço, então, mas esse gerador aqui ele é escrito em função de zetas. Isso aqui nada mais é do que delta kappa mi, eta mi lambda, menos eta mi lambda, delta de kappa mi. Então, quando isso aqui atua no próprio campo vetorial, ele deixa só o campo vetorial, você perde, né? Você não vê a matriz. Mas no espaço das matrizes de Dirac, esse mesmo gerador, no espaço dos espinores, né? Esse mesmo gerador tem elementos de matriz espinorial, alfa e beta. Só que esse gerador é o permutador de gama mi com gama mi. Então, quando você introduz, né, a noção, né, de geradores do grupo de Lorentz, são geradores da rotação, no fundo. Se você pegar o setor espacial, né, 1, 2, 2, 3 e 3, 1, você está pegando exatamente as matrizes que fazem a rotação do setor espacial, que são as matrizes de spin. Então, o spin está aqui no setor espacial, e ele é justamente o comutador das matrizes gama. Então, no setor de Dirac, você realmente precisa ver as matrizes gama para poder ver o spin.
Sem as matrizes gama você não vê o spin, porque o spin é isso que os geradores do grupo de Lorentz são geradores, claro, os geradores temporais de 0, 1, 0, 2, 0, 3 geram os boosts, mas os espaciais eles geram o spin, eles geram rotações, eles são genuinamente o spin, a parte space-like assim, do spin. E aí, ó, eles precisam das matrizes gama. Então, na equação geral, o gama ele sempre escondido nos gamas está a matriz de spin. A minha pergunta é, eu quero saber onde os spin interagem, assim, tem uma intensidade. Pois é, então aí está claro no sigma menino vetorial. Mas vai depender da interação. Mas, imagina que você pega, por exemplo, a interação de um cálculo, psi barrado, psi com escalar. Ou se você quiser, psi barrado, gama 5 psi com pseudo-escalar, sei lá, vamos chamar pseudo-escalar de pi. Então, tem esses dois tipos de interação. Interação escalar e interação pseudo-escalar, digamos assim. Então, aqui, esse campo é escalar. Ele interage com o campo de Dirac sem ter o spin. Ele é um campo escalar. Então, o campo escalar não tem noção de direção. Se ele não tem noção de direção, ele não pode se acoplar ao spin, porque o spin precisa de duas flechinhas, né? Para se acoplar, né? Então, o campo de Dirac. Então, mas agora, se você pega um acoplamento vetorial ou pseudo-vetorial, gama-mi, psi, e aqui um campo vetorial, não precisa ser o foco, um amigo, aí aqui você já vê, então, que eu tenho a matriz gama, então eu já tenho uma noção espacial. Aí, justamente, o papel é você ver que, se você olhar para esse objeto aqui como um produto, quer dizer, um produto de campos locais, quando você vai olhar isso aqui no espaço das funções de onda, né, é aqui que vai justamente aparecer, um psi barrado de um momento. Se você olhar no espaço de Fourier, aí você vai ter um psi barrado de, vamos dizer, de um pelinha, gama mi, como nós já tínhamos feito. Aqui o psi de um T e aqui um ami de Q. E aí aquilo que eu tinha falado com vocês, olhando no espaço dos momentos, a decomposição de Born entra aqui, olhando assim, a gente não vê o spin. Mas quando a gente faz a decomposição de Born, a gente vê que justamente o momento transfer, pelinha menos P, se acopla com o sigma mini, naquela decomposição de Born. E aí aquele Q atua aqui para formar o F mini. Então, a interação de spin, a interação magnética, né, vamos dizer, do Fermi, ela está embutida aqui na corrente, dentro do gama-mi. Mas só que eu não vejo isso no espaço das configurações. Se eu colocar aqui todo X, não fica clara a decomposição de Born. Mas ela aparece. Eu posso fazer a decomposição de Born no espaço das coordenadas? Não vamos trabalhar no espaço dos momentos. Vamos pegar a equação de Dirac ali. Pi, gama-mi, dmi, menos n, psi de x igual a zero. Vamos dizer que a gente faça isso aqui. Aí, vamos dizer que eu pego essa equação, vou fazer o conjugado de Dirac aqui. Psi barrado. Menos i, vou botar assim, menos i, o dmi vai estar com o dmi psi barrado, vai ficar menos i. Vamos botar essa equação assim, deixa eu botar separar assim. I, gama mi, dmi, psi de x, menos n, psi de x igual a zero. Vamos barrar essa equação. Vai ficar menos i, dmi, psi barrado, gama mi, menos n, psi barrado, de x igual a zero. Então, tudo isso aqui é x. Então, não é no espaço de momento. Vamos multiplicar, então, essa equação aqui, à esquerda, por um psi barrado, gama mi. Eu vou produzir i, psi barrado, gama mi, dmi, psi, menos n, psi barrado, gama barrado, psi, Gama barrado. gama barrado é gama. Quando você barra o gama e gama, nessa operação, todas as matrizes de Dirac, elas satisfazem essa condição. Eles são hermitianos no sentido de Dirac, não no sentido hermitiano estrito, né? Então, muito bem. Aí, se eu pegar essa equação aqui e multiplicar a direita por gama mi psi, então nós vamos ter menos i, dmi psi barrado, gama mi, psi, menos n psi barrado, gama mi, psi igual a zero. Certo? Então, vamos fazer uma decomposição de Born
Vou apagar isso aqui, isso aqui para isso aqui. Depois a gente volta só para discutir essa questão. Então, somando esses dois termos agora, né, que eu vou ter isso com isso, então nós vamos ter, joga para igual a isso, igual a isso. Oi, vai. Não era ter ficado DMIDAG? Oi? Não era ter ficado DMIDAG, que é menos DMI? Que IDMI a gente não... Mas isso aqui não é o hermitiano, isso aqui eu estou fazendo o seguinte, observe que essa operação que eu fiz foi o seguinte, eu tenho essa matriz aqui, ó. Gama Mi, DMI, está atuando no psi. Eu tenho isso aqui. Se eu barrar isso aqui, eu vou ter DMI. Isso aqui é um espinor. Tem esse seguinte, isso aqui é um espinor. Então, no espaço dos espinores, se eu barrar isso aqui, então o que eu estou fazendo? Vamos tirar o hermitiano conjugado aqui. O que eu estou fazendo aqui? Vamos tirar o conjugado hermitiano. Então, vai ficar DMI, gama Mi, tá. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu boto um gama zero aqui, boto um gama zero aqui, que é identidade. Boto um gama zero aqui, então, tá? Boto um gama zero aqui, um gama zero aqui, boto um gama zero aqui, um gama zero aqui. Vou multiplicar a esquerda por gama zero, a gente faz sempre isso, né? Vou parar aqui, vou ficar gama zero, gama zero. Então, esse objeto aqui, ó, é o psi barrado, isso aqui é o gama mi barrado, e vai ter esse gama zero aqui. Deixa eu fazer isso aqui direitinho. Cuidado é o seguinte, só também tem um cuidado, já estou entendendo a tua dúvida aí, que é o seguinte, IDMI, ou seja, PMI, né? Então isso aqui, IDMI é hermitiano. Mas IDMI é hermitiano em que sentido? No sentido que você faz uma integração parcial. Né? Você diz que IDMI é hermitiano quando você pensa no produto escalar dessa maneira. Você tem o psi estar, IDMI, e aqui um π. Então, qual é o sentido de um operador hermitiano? Você traz isso aqui, faz uma derivada, tem uma derivada, usa o teorema de Stokes, aqui é zero, joga essa derivada para cá, vai ficar I, DMI, se estar. Você jogou essa integral para cá, deu isso aqui para você, então você coloca isso aqui. Agora, o sentido do operador hermitiano é você pegar isso aqui e fazer assim, isso? Então você vai ter mais I DMI, então você vai ter psi estar, π estar, I DMI, psi. Então tá legal, esse cara aqui é hermitiano, o Dagger dele é igual a ele, mas as custas de uma integração por partes. Você não está fazendo isso, você está trabalhando direto no espaço das configurações. Então o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, nós temos essa, vamos escrever a equação do Dirac da maneira que nós temos, I gama mi DMI, psi, menos M, psi igual a zero. Vamos tirar o conjugado hermitiano dessa equação. Então vai ficar menos I, DMI, psi Dagger, gama mi Dagger, menos M, psi Dagger, igual a zero. Vamos multiplicar essa equação toda à direita por gama zero. E coloca aqui a identidade, gama zero, gama zero. Então, psi barrado, gama zero, psi Dagger, gama zero, é o psi barrado. Psi barrado. Gama zero, gama mi Dagger, gama zero, é o gama mi barrado. E aqui fica o psi barrado. Então, quando você barra a equação do Dirac, você ganha esse menos aqui e você ganha esse menos aqui. Certo? Legal? Eu tenho que pensar que quando você está escrevendo a equação de Dirac, né, que você está escrevendo isso aqui, gama mi, DMI, psi, essa derivada está atuando nesse espinor. Então, se eu fizer uma operação de conjugação hermitiana, eu tenho que trazer todo esse espinor com a derivada para cá. Aí vai ficar DMI, que é o que nós fizemos, DMI, psi Dagger. O I fica menos I, e o gama mi Dagger. Aí você faz as operações que você quer. Certo? Sabe, no início mesmo que eu tinha essa dúvida, é normal. Você estava pensando em fazer assim, né? I, gama mi, DMI, psi. Então você estava pensando, esse operador aqui é hermitiano. Então se eu barrar isso aqui, vai ficar psi barrado, gama mi e DMI. Por quê? Porque esse operador é hermitiano, né? Mas você pode dizer, você só pode escrever que I DMI Dagger é igual a I DMI se você estiver fazendo o produto escalar dentro da integral. Como operador, né? Porque está pressuposto, né? Quando você faz essa operação, você traz o cara para cá, ou seja, você faz uma integração por partes. Você ganha um sinal menos que você recupera pelo I, que é pelo I estar.
Então, nós escrevemos aí, estamos escrevendo a equação de Dirac, né? Por que estou falando isso? Porque a pergunta tudo bem, né? Então vamos olhar a equação de Dirac no espaço das coordenadas. Então, fizemos a equação de Dirac, aplicamos aqui o operador esquerdo, pegamos a equação de Dirac barrada, aplicamos aqui o operador direito. Agora, soma essas duas equações. Então, isso aqui vai ficar 2n psi barrado, gama mi psi, igual a i psi barrado, gama mi, dmi psi, menos i, dmi psi barrado, gama mi psi. Muito bem. Vamos guardar o jeitinho aqui do escama, né? Então, agora lembrando, aquela nossa, isso aqui é eta mi, vezes a identidade, mais ou menos isso, não importa, né? Mais o nosso sigma mi. E esse cara aqui é o nosso eta mi mais o sigma mi. Então, esse primeiro termo está me dando vai me dar um dmi, e esse cara aqui vai me dar, esse eta mi também vai me dar um dmi. Então, nós vamos ter isso aqui, vamos ter i psi barrado, vou colocar assim. Some, né? Some o eta mi, fica dmi psi menos i dmi psi barrado psi. E agora esse termo aqui vai manter a derivada. Então esse termo aqui ele vai ter o sigma mi dmi. Então vamos esquecer isso aqui que já foi. E esse termo aqui vai ter o sigma mi dmi. Então esse aqui então vamos chamar esse sigma mi, e vamos colocar um sinal menos, então aqui vai ficar mais. Então esse termo agora vai dar para nós o seguinte, ele vai dar mais i psi barrado, sigma mi dmi psi, mais i dmi psi barrado, sigma mi psi. Então, esse termo aqui, eu tenho só, isso aqui é uma regra de Leibniz, é uma derivada do produto. Então, esse termo aqui, esses dois termos não se juntam, mas esse termo aqui de baixo, esses dois termos aqui de baixo, estão dando para nós o seguinte, dmi de quem? De psi barrado, sigma mi psi. Isso aqui é parte daquilo, isso aqui, nós estamos fazendo isso aqui, né? Estamos pegando esse objeto aqui, psi barrado, gama mi psi, escrevendo de uma outra forma. Agora, esse cara aqui, se a gente acoplar isso aqui, então acoplar a corrente eletromagnética com o fóton, eu vou acoplar isso aqui com um ani. Então, uma corrente J-ni, eu estou acoplando com ani. Observe, isso aqui não é uma derivada total no lagrangiano, que eu tenho essa derivada vezes isso, isso não é uma derivada total. Mas esse termo aqui, então, quando eu decomponho então, a corrente eletromagnética no espaço das coordenadas, não no espaço dos momentos, como o Gordon fez. Estou fazendo o espaço das coordenadas. E aí a gente acopla esse pedaço da corrente aqui, claro, eu vou acoplar com a mi também. É isso aqui que vai dar para nós, o P mais P', porque o momento que vai sair daqui vai sair com sinal menos, mas esse menos aqui junto com esse menos aqui dá um mais. Então isso aqui vai dar o P mais P' ali, aquele termo que a gente tem, o barrado, o P mais P' i, esse termo aqui. Esse termo aqui, o que ele está fazendo? Isso aqui é antissimmétrico. Se eu olhar isso aqui, então eu posso escrever isso aqui como sendo dmi disso. Se eu estou no espaço, se isso aqui é um termo da ação, se é um termo de interação, J' está dentro da ação, eu posso integrar por partes. Então eu trago esse termo aqui para cá. Esse termo aqui é o termo de spin. E esse termo, como isso aqui é antissimétrico, isso aqui é o F'. Então, o que você está vendo é que essa corrente eletromagnética, olhando assim para ela, você não vê o spin aqui dentro. Mas, fazendo a decomposição, você vê que o spin está aqui dentro. Então, sempre que você tiver uma matriz gama, você tem que fazer toda qualquer operação possível para ver se o spin não está contido ali. Entendeu qual é o tipo de procedimento? Então, a interação da corrente eletromagnética fermiônica, né, com o campo do fóton, ela necessariamente está trazendo o spin. O spin está sempre aqui dentro.
Da mesma forma que no caso espinhorial, tem esse acoplamento do espinho, do férmio com a campo magnético, na QED vetorial, por exemplo. Isso. Se tivesse, também tem uma representação, se vai ter o acoplamento do espinho. É esse exercício que eu vou deixar para você. Já falei que você é o candidato a fazer esse exercício. É isso aí. Se você fizer, você e o André se juntem aí. Vocês aí, se juntem aí. A questão é essa. Eu ia deixar exatamente para vocês fazerem, olhar o caso de espinho 1. Que aí você vai ver que vai aparecer. Porque lá, como é que você vai ver? Opa, tudo bem? Vem aí. Como é que você vai ver a interação eletromagnética no caso do espinho 1? Pelo acoplamento mínimo. No caso do espinho 1, no caso do férmio, o que você faz? Você coloca a derivada covariante, né? Então, dmi mais IEAMI psi. Né? E aí, quando você coloca isso aqui, é psi barrado, gama mi, dmi psi. Então, a interação eletromagnética sai daqui. No caso do campo vetorial carregado, o que você tem é dmi, wi star, menos dmi, wi star, que é o f mini star, f mini é o termo, então você está me descrevendo a propagação, né, de um campo vetorial carregado, complexo. Está lá, é o f mini vezes o f mini, só que agora é complexo. Mas agora, se isso aqui que é a invariância de quê? Eu tenho que colocar aqui a derivada covariante. Vai estar a derivada covariante aqui, derivada covariante aqui, derivada covariante aqui, derivada covariante aqui. Então, quando eu abrir essa expressão toda, vocês vão ler um termo, além dessa expressão toda, vai ter um termo que vai ter alguma coisa do tipo AMI, e aqui vai ser a corrente do espinho 1. Quem vai ser a corrente do espinho 1? Deve ser alguma coisa desse tipo, dmi, wi menos dmi, wi star, vezes o wi. Isso aqui é um mini, vezes mi, dá uma corrente mi. Então, isso aqui é um pedaço da corrente eletromagnética, no caso do espinho 1. Quer dizer, isso aqui é o análogo do psi barrado gama mi psi do férmio. Né? Isso aqui é uma corrente de um único índice. Agora, a questão é, você tem que fazer uma decomposição. Se você fizer uma decomposição de Gordon aqui, como é que você faz a decomposição de Gordon? Você tem que usar a equação de movimento, como a gente fez com o Dirac. Você tem que ver como é que a matriz de spin vai aparecer aqui. Mas você sabe quem é a matriz de spin do setor vetorial. Deve aparecer alguma coisa do tipo, você vai poder escrever aquela relação que vai aparecer lá, como alguma coisa desse tipo assim. Alguma coisa do tipo W alfa star, sigma mini, alfa beta, W beta. Você vai de alguma maneira poder fazer aparecer esse sigma mini aqui dentro. Esse sigma mini alfa beta que está aqui é justamente delta mi alfa, delta mi beta, menos delta mi beta, delta mi alfa. Isso aqui é a matriz de spin no setor de spin. Então você deve aparecer no teu cálculo. Então é inevitável que ele vai aparecer isso, porque sempre, se o campo é carregado e tem spin, ele é macio, carregado com spin, tem momento magnético. O momento magnético tem que se acoplar com o F e o momento magnético tem que sair da matriz de spin, certo? Isso é universal. Você só muda a forma do signo mini. Mas o signo mini tem que aparecer para cada campo que você colocar. Spin meio, spin 3 meios, spin 2, certo? Vamos lá. Então, voltando a tudo isso, eu vi na meada, mas tudo isso começou porque o Dória estava querendo a questão do spin. Então, Dória, sempre que você tiver, assim, tem que ter matriz gama. Tendo matriz gama, desconfie que o spin vai estar de alguma maneira saindo daí. Tem que verificar. Daí, se pegasse lá o Goldschmidt, você iria mostrar para ele aquilo ali, né? Aquela expressão ali você não tem. Você está com o espinho da hora. O Uhlenbeck Goldsmith, a gente deveria mostrar justamente isso. A gente deveria mostrar que o que eu tenho é isso aqui. Para eles vão querer isso aqui. Agora, quem é isso aqui? Qual é a forma? Isso aqui é uma coisa fechada, é um momento magnético. Qual é a forma desse objeto aqui? Qual é a forma microscópica desse objeto aqui? Mas essa relação aqui, em termos mais microscópicos, ela vai ser, no caso do férmio, vai ser psi barrado, sigma mini, psi, f mini. O que está por trás dessa relação é isso aqui que faz o papel do mi. No espaço de Minkowski, esse mi vetor, ele é parte desse tensor de rank 2. Ele é uma componente desse tensor de rank 2. Quer dizer, esse objeto aqui, ele tem 6 componentes, né? Esse aqui é
E ele vai ter 3 componentes que são Mi e 3 outras componentes que vão ser Psi-Dagger, Gama, Psi. Eu tenho essas 3 componentes aqui, que são matriz de spin, e tenho essas 3 componentes ligadas à parte temporal. Isso aqui não é a matriz de spin, né? A parte totalmente espacial. Então, quer dizer, você procura lembrar que você tinha que mostrar o mito era no dedo essa aqui. E para a simetria de Gray tinha que mostrar uma lagrangiana que fosse no dedo, calomazado, etc., com aquele psibar, assim, uma mini, F-mini. Exatamente. Então, que a questão é justamente isso, porque a forma. E no caso do integral, ele não Isso. E você olhando para cá, eu só estou querendo chamar a atenção de vocês para isso. Essa é a forma da interação eletromagnética no lagrangiano de interação da corrente fermiônica com o campo do fóton. Não fica claro onde está o spin aqui. Mas aí se a gente diz, porque isso aqui está off-shell. Se eu agora uso, dizendo que eu estou fazendo a interação da corrente física mesmo. Então se eu usar as equações de movimento, eu vou dizer, não, esse psi que está aqui, ele não é solto. Ele satisfaz as equações de movimento. Do momento que eu uso a equação de Dirac em cima desse psi, e aí a gente usa esse resultado aqui, a gente viu que usando esse resultado aqui, a gente faz aquela iteração, e aí essa corrente aqui, ela me joga aqui aquele termo, psi barrado, sigma, mi, psi, f, mi. Então esse termo aqui me aparece depois que eu uso a equação de movimento. Si uso la ecuación de Broca, Oi? también me sale la directa. Aqui? Claro, uso la ecuación de Broca. Essa aqui é a equação de Dirac. Se eu usar a equação de Broca para o campo W, vai ser a mesma coisa. Ah, de directa. Mas o José, você tirou, você usou a informação, não tá, você usou a informação shell, e obteve aquela ali que é tempo da lagrangiana. Isso. Isso tem tudo, agora vou para fora do shell, Isso. off-shell. Assim, bom, será que tem alguma simetria de Gray, alguma lagrangiana, que seja renormalizável, aquelas coisas, né? Com esse termo, então, esse seria o termo do spin que você tem que propor para a lagrangiana. Você tem que pensar o seguinte, cara. Não, essa questão não é óbvia, não. Nem é uma questão só de mostrar a equação. Tem que entender o que está acontecendo. Pensar assim. Uma coisa é o campo, outra coisa é a partícula. Nós estamos numa teoria quântica de campo, nós estamos em segunda quantização. Então, a interação, ela não é uma interação da partícula, é uma interação do campo. Então, quando eu estou escrevendo isso aqui, eu estou escrevendo a interação do campo. Esse campo é um objeto estocástico, ele flutua à vontade. Isso aqui, eu estou trabalhando com as flutuações quânticas do meu campo. Quando eu uso a equação de Dirac, eu estou saindo da representação de campo e estou indo para a representação de partícula. Então, agora eu não estou falando do campo do elétron, eu estou falando do elétron. Isso aqui virou uma função de ômega. Então, quando eu vou para a partícula, eu substituo. Então, o shell. Aí eu dou um shell. E aí, você olha para essa equação, você diz, essa interação é normalizável. Essa interação sai daqui. Mas essa interação, se a gente colocar isso direto na equação no lagrangiano, na ação da equidência, essa interação é não normalizável. Por quê? A gente sabe que essa interação aqui, você tem dimensão 2, e esses dois juntos aqui, você tem dimensão 5. Então, esse termo aqui, o power count, ele tem uma constante de acoplamento que tem dimensão de massa menos 1. E a gente sabe quem é essa constante de acoplamento, é o EH cortado sobre 2E, não é magnetron de Bohr, a massa aqui embaixo. Então, naturalmente, quando você transfere a tua discussão do campo para a partícula, você está saindo do campo quântico, você está indo para a partícula. Por isso que você vê a interação elétron, a partícula, vamos dizer, essa partícula elétron, ela percebe a interação eletromagnética aqui. A partícula física é elétron, mas o elétron virtual não. Quando você está falando da teoria quântica de campo, você tem dois tipos de elétron. Você tem o elétron físico, que está na corrente, que é o elétron que você prepara no laboratório, com tal momento, etc., com tal polarização. Esse elétron satisfaz a equação de Dirac. Agora, quando você está usando plenamente o campo do elétron, você pode ter um processo desse tipo. Sei lá, um espalhamento côncavo, em que você tem aqui
um elétron virtual. Então, esse elétron que está aqui é um elétron virtual, está trocado. Esse elétron que está aqui, ele não está nessa divisão. Ele não satisfaz a equação de Dirac, ele está nessa divisão. Ele só pode ter sentido como flutuação do campo. Ele não é um elétron físico. Eu te pergunto você. Então, só para finalizar, então só a minha conclusão é que uma coisa é você olhar para a interação da partícula no sentido pleno, que ela pode ser virtual ou real, outra coisa é você como é que se diz? Restringir aquela interação só ao setor de partículas que o teu campo cria ou destrói. Você está numa outra visão, você está dentro do formalismo da teoria quântica de campo, mas você não está mais usando, você não está mais representando a interação pelo campo. Você está representando a interação pela partícula. Aqui, vamos dizer, você chegou num limite de mecânica quântica. Você está falando de uma partícula, você não está na mecânica quântica, você não tem um monte de partículas conservadas. Mas você está discutindo a partícula pela sua função de onda. Aqui, você está discutindo a interação eletromagnética pelo campo que flutua. Então, por isso que você não vê isso claro. Você precisa ir para a partícula para poder pescar a interação eletromagnética. Mas quando você diz que esse acoplamento aqui é o acoplamento eletromagnético, a gente já acostumou, assim, bater o olho, a gente olha para isso, mas na verdade, o pessoal teria certeza que isso é um acoplamento eletromagnético se eu olhasse aqui. Que aqui vai estar o E, aqui vai estar o E, aqui vai estar a interação dentro do momento de polo com o campo P. É isso que eu estou querendo dizer. Mas eu te pergunto então o seguinte, para mim, o campo é a entidade que vem do Delon, é a grande entidade que tem. Mas aí você quer pegar rastros, tratar do espinho. Você transforma o campo em partícula. Daí eu sempre digo, olha, todo campo de partícula tem espinho. Então, aquele termo ali que você descobre, se bate, se... É feminino, termo de polo. Então, e esse termo aí você descobriu e você diz, bom, tudo bem, agora eu estou meio no mundo da partícula, mas eu tenho que voltar para o campo. Porque é um grande negócio que me parece relógio. Então, aí a pergunta que eu tenho seguinte, será que não tem daí uma challenge? Você diz, bom, eu tenho que agora, de alguma maneira, incluir o spin na minha lagrangiana, mas a partir do campo. Se vira, jacaré. Entende assim? Bom, não é normalizado, tudo bem, mas se vira, vai me encontrar, tem muita coisa. Aí eu estou falando, eu só estou levando essa questão. E dizer assim, porque essa questão do spin para a gente ela é muito delicada. Então, quer dizer, você tem que ver o spin das alturas no campo. E no campo, vamos dizer, no campo vetorial, você também tinha que ter uma. Como é que ficaria a passagem do. Pois é, no caso do campo vetorial, vou te pagar aqui, você vai ter que fazer uma coisa. A interação que você tem, quem é a corrente, vamos colocar, quem é a corrente vetorial? Corrente eletromagnética. Vou botar assim, corrente eletromagnética do spin. Então, vai ser isso aqui. E vamos colocar aqui dmi está depois eu abro essa expressão aqui, está aqui, onde? Esse WMI aqui inclui derivada por variante. Isso aqui é DMI, WMI está menos DMI, WMI está. E aqui, claro, a mesma coisa, só vai ser um está. Então, você tem essa corrente. Então, essa é a interação, essa é a corrente eletromagnética, no caso de um bóson vetorial carregado, W+, W-, está aqui. Então,
A corrente, ela entra igual a eletrodinâmica escalar. O que entra aqui é a derivada covariante, não é a derivada usual. Então, essa corrente aqui em variante de Gauge por quê? Porque isso aqui se transforma com a mesma fase e esse cancela. Esses dois termos. E esse termo aqui se transforma com a fase oposta a isso, porque tudo está com derivada covariante. Então, essa é a corrente em variante de Gauge. Essa corrente vai ser calculada como fóton. Então, isso aqui é o campo. É o campo que flutua, é a interação. Você não está claro onde está o spin aí. Agora, você vai usar agora você vai usar a condição, vamos dizer, a equação de Dirac, que é como você falou, a equação de Proctor. Você vai usar agora aqui, eu vou falar da partícula física, isso aqui é o campo de spin 1 carregado. Agora eu vou falar da partícula associada a esse campo com shell. A partícula associada a esse campo com shell, ela satisfaz a essa equação aqui, dμ, Wm, menos, né, m2 Wi igual a zero. Isso aqui faz o papel da equação de Dirac para mim. Agora eu estou falando da partícula, né, da função de onda associada à partícula que é descrita por esse campo. Então isso aqui agora é uma condição no shell. A questão é, como é que eu tenho que fazer, como eu fiz na equação de Dirac? Eu tenho que iterar de alguma maneira essa equação com a sua complexo conjugada e trazer essa informação para cá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a decomposição de Gordon, no caso vetorial, para trazer a expressão para cá e reduzir essa expressão aqui a alguma coisa que seja o momento de dipolo, né? Que seja algo do tipo W, sigma mini, algo desse tipo assim. W, F mini. Basicamente isso deve ser W, kappa star, sigma mini, kappa lambda, W. Eu vou ter que chegar a uma relação desse, onde eu sei quem é esse cara. Esse cara aqui tem elementos na pista dele, naquela hora. Delta, né? Aquela combinação. Delta de lambda é de Micapa menos o delta de Micapa é delta de lambda. Então, eu tenho, usando essa equação de alguma forma aqui dentro, eu tenho que essa interação se reduz a isso. Olha, essa interação está clara. Isso aqui é o operador de spin na representação de meio-meio do grupo de Lorentz. O operador de spin na representação meio-meio do grupo de Lorentz, é o spin 1. Então, isso aqui está me dando a corrente de spin e aqui está me dando o campo magnético. É daqui que vai sair a interação mi escalar D do spin 1. Só que no caso de Dirac é psi barrado, sigma mini psi, onde sigma mini é o comutador dos gamas. Aqui não. O mi, para nós, ele sai daqui, onde esse sigma mini é essa matriz quadro por quadro. Então, agora, isso aqui a gente fez no curso do semestre passado. Se vocês pegarem as aulas de QED, processos físicos em QED, eu me lembro que foi até o Léo Hospedal. Ele fez no quadro o exercício mostrando como eu faço a decomposição de Gordon do campo W. E aí, ele lembra que ele colocava essa condição on shell na corrente e saía esse termo aqui bonitinho. Isso aí o Léo tem feito. Ele até esse dia tirou o xerox para mim, que eu passei para o Luiz, que não está aqui hoje. Mas isso aí está nas aulas. Eu lembro que eu pedi para os estudantes do curso trabalharem, eu fiz a decomposição de Gordon para o campo escalar e o outro fez a decomposição de Gordon para o spin 1. E o Léozinho fez essa decomposição direitinho. Está no curso do semestre passado. Aí você vê direitinho que aparece realmente a matriz de spin 1, quer dizer, o spin 1 o spin 1 no setor vetorial acoplado com o campo magnético. Isso é exatamente a mesma coisa. Mas é que eu gosto de entrar uma questão, entendeu? A questão é a seguinte, eu estou querendo escrever uma lagrangiana. Então, um cara quer botar massa, vai atrás do Higgs, etc. Né? Não, o meu amigo quer botar massa, botar spin. Certo? Então, essa aqui, ou aquela outra lá, essa aqui que você botou, deveria ser sua lagrangiana inicial. Entendi. Eu estou partindo dessa lagrangiana. Entendi. Agora você vai se virar com essa lagrangiana. Entendi. Assim, então, ali eu estou com a lagrangiana que eu estou botando massa. Então, é só isso que... Aí a gente tem uma coisa profunda aí, não é uma coisa óbvia, não. Pelo seguinte, tem uma discussão aí, se você olhar, quando você olha para a equação de Dirac, a situação do Fermi é muito simples, né? Por isso que Dirac entendeu uma porção de coisa, porque ele pegou a coisa certa, ele pegou o Fermi. Quem sabe de todas as histórias é o Fermi. O Boson te enrola. O Boson é meio 171, no sentido de que você olha para ele e você vê uma coisa, mas na verdade é outra.
Porque o que o campo de Dirac lhe diz? Ele te diz que, se você pegar, quando você pega a ação de Dirac, não está pegando a equação de Dirac, está pegando a ação, faz o acoplamento mínimo, a corrente eletromagnética que aparece é essa aqui, que vem do acoplamento mínimo. Campo que flutua, ninguém está usando função de ordem, ninguém está usando a equação de Dirac, nós estamos usando a ação de Dirac. Aí se você pega a equação de Dirac, multiplica ela, pega o Bra dela, né? Ela está na forma Kepler. Você pega o Bra dela, multiplica por Psi, ou a outra por Psi barra, você mostra que a corrente conservada, isso aqui sai da equação de Dirac. Então isso aqui sai da equação de Dirac com Shell. Mas essa corrente aqui também é a mesma corrente off-Shell. Então na equação de Dirac a gente tem essa grande ajuda, que a corrente que você colocou lá na ação, você não tem nenhum compromisso